Bom, então eu quero começar falando primeiramente sobre o Luxemburgo, que já foi especulado como alternativa para o ano que vem, por conta do Ricardo Rocha, que tem interesse, né, em adquirir a SAF do Santa Cruz. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo não foi confirmado se é ele ou não que vai assumir o clube, tá? Mas eu tô trazendo aqui do Luxemburgo, que veio a alternativa, né, para ser uma opção aí como treinador. Certamente uma boa opção pro início de ano ali, ó, o campeonato estadual, que é aquela coisa, se fosse para pensar no Luxemburgo na Série D, não tem nem como pensar, sinceramente. Mas, por exemplo, estando somente no campeonato estadual, se ele faz uma boa campanha, é campeão pernambucano, por exemplo, certamente abre muitas vagas para ele, né, que tem um nome bem conhecido já, seja na Série A ou na Série B, onde ele trabalhou apenas no Cruzeiro em 2021, nunca antes tinha comandado alguma equipe, depois que ele realmente ficou famoso e tudo mais, na Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, fez um bom trabalho no Corinthians, não dá pra falar que foi péssimo, 38 partidas, 14 vitórias, aproveitamento próximo de 52% dos pontos, pelo menos tirou o Corinthians daquela parte de baixo da tabela, né, que estava, e no caso depois de um trabalho de 2021, que salvou o Cruzeiro da Série C, e agora salvando o Cruzeiro, o Corinthians, pelo menos temporariamente, da Série B do Campeonato Brasileiro, passou anteriormente também pelo Vasco, bom trabalho em 2019, pelo Palmeiras em 2020, 36 partidas, 17 vitórias, teve um desempenho bom, mas muitos altos e baixos, também passou pelo rival, pelo Sport em 2017, com 34 partidas e 11 vitórias, então dá pra ver que desde quando especulou que ele iria aposentar em 2015, 2014, ele sempre volta, né, pro futebol, 2017, 2019, 2020, 2021, parou em 2022 e agora voltando em 2023. Quero saber se você aceitaria ou não o Luxemburgo, que tá aí com seus 71 anos de idade, o Ricardo Rocha, que já trabalhou com ele no Cruzeiro, quando ele era treinador, gosta muito e acha que esse seria o nome ideal para o Santa no ano que vem. Dá uma sequência aqui também, tem um recado da PagBet que você pode começar a apostar por lá, ó, a partir de R$1. E lá na PagBet não tem segredo, apostou, ganhou, tá pago, você já recebe esse valor na sua conta e para depositar e fazer seu cadastro, super simples, você vem no primeiro link que eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, por lá você já vai achar também todos os jogos para você começar a apostar, faz seu registro, procura ali qual liga você vai querer apostar, seja na reta final do Campeonato Brasileiro, no Furacão ou em outras partidas do futebol europeu, da reta final aí, então aí de Libertadores, Sul-Americana, o link vai estar aqui embaixo com esse depósito mínimo bem tranquilo, né, a partir de R$1 para você começar lá na PagBet. Da temporada de 2024. Bom, penúltimo aqui nesse vídeo é o Ponta Fernandinho, que nós já trouxemos vídeo aqui dele no canal. Ele tem 37 anos, está no Retrô nessa temporada, jogou junto com o Luizinho. 23 partidas com 6 gols marcados pelo Retrô, fez uma boa campanha, não assinou com nenhuma outra equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro, depois do Retrô ter sido eliminado, né, na Série D para o Maranhão, se não estiver enganado. Enfim, 37 anos de idade, atuou de ponta esquerda, ponta direita, foi bem parecido com o Luizinho, né? Ele ficou muito tempo lá no futebol chinês e em 2022 ficou sem jogar e voltou para o Brasil, para o Retrô. Realmente surpreendeu bastante, ficou um tempo lá no... não vou nem conseguir pronunciar a equipe lá da China, mas por lá não jogou muito em 2021, 15 partidas e 1 gol, e 2020 com 18 jogos e 5 gols marcados. Jogador que tem passagens pelo Atlético Mineiro, também pelo Grêmio foi campeão da Libertadores de 2017, aquele ano ele foi muito bem, né? 59 partidas, 12 gols e 3 assistências, jogou também pelo Flamengo em 2016 com 32 jogos, 4 gols e 3 passes, atuou pelo São Paulo, muito conhecido, né? Atua tanto de ponta esquerda quanto de ponta direita e já está com 37 anos de idade. Vi alguns lances dele pelo Retrô, não acompanhei a temporada de perto, aí seria mentira minha se eu estivesse falando isso, mas não parece ser um jogador que está em uma forma ou uma condição ruim de jogo, viu? Muito pelo contrário, ainda mais porque ele ficou um ano inteiro parado, então esse foi o primeiro ano dele voltando dessa recuperação, que vai ficar aí esses últimos meses do ano, né, de setembro, outubro, novembro, dezembro, não arrumou nenhuma outra equipe, que ele poderia ter ido para uma Série C, para uma Série B, que acabou não acontecendo, como por exemplo se tivesse seguido os passos do Luizinho. E para terminar aqui tem um nome que eu acho extremamente viável, que é o Daniel Costa, jogador de 35 anos de idade. Por quê, Gustavo? Nessa temporada, ele, se você for ver no início do ano, não era de se pensar que seria viável, porque ele conseguiu acesso o ano passado da segunda divisão do Campeonato Paulista para a primeira com a Portuguesa. 34 jogos ano passado e 6 gols, e ficou para o Campeonato Paulista desse ano da primeira divisão, né? Então, um campeonato que dá muita visibilidade e certamente tinha um bom salário na Portuguesa. O Campeonato Paulista dele foram de 11 jogos, 1 gol e 1 assistência, não foi um desempenho ruim, inclusive no site SofaScore, ele tem uma das melhores médias de meio-campistas, não da Portuguesa, mas do Campeonato Paulista, tá? Superior a 7, e mesmo depois desse bom desempenho, a Portuguesa não vai ter mais competições para disputar, tirando Copa Paulista, e ele foi para o Betim, lá da segunda divisão do futebol mineiro, 19 partidas, 5 gols, e no caso não conseguiu levar a equipe à primeira divisão do Campeonato Estadual. E em 2023 ainda assinou com misto, até aqui 4 partidas e 1 gol pela equipe mato-grossense, então me surpreende bastante. Acho que ele poderia estar numa equipe tranquilamente da Série C, do Campeonato Brasileiro, e tá aí com seus 35 anos de idade. A última passagem dele pelo Santa Cruz tem tempo, viu? Foi lá em 2015 e 2016. 2015 em específico, 7 gols em 18 partidas, depois passou pelo CSA, foi muito bem, no retorno à equipe à primeira divisão, aí também em 2019 pelo Criciúma, 53 partidas, 9 gols, passou também pelo São Bento, 15 de Piracicaba, Manaus. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do atleta? Bom, onde assim, o Ricardo Rocha, que é, no caso, o presidente interino, desde a saída do Antônio Luiz Neto, afirmou então para o Roberto Nascimento, que tem um canal bem bacana aqui no YouTube, caso você não conheça, eu recomendo você, quando terminar aqui esse vídeo lá, dar uma olhada, que já tem 90% da SAF concluída do Santa Cruz, da venda, então, para investidores, que tem também uma atualização importante. Não é o Ricardo Rocha, nem o Grafite, nem o Dani Moraes, aquele grupo ali com, até poderia ter o Rivaldo, como investidores, não é esses. É óbvio que eles podem ainda fazer uma contraproposta, sim, mas nesse momento quem tem conversas avançadas é esses outros investidores que não teve o nome divulgado, se é investidores brasileiros, se é internacionais, enfim, não temos essa informação,
E então essa é uma atualização importante que eu queria falar aqui com vocês, onde o presidente interino, o Jair Rocha, mesmo com esse tanto de discussão, de eleição, de votação para aprovação da SAF, tem afirmado então que as conversas já estão 90% avançadas, que era uma informação que eu já tinha trago aqui para vocês desde quando o Guilherme Berintani, que foi também outro especulado, acabou saindo então do interesse da SAF do Santa Cruz e já tinha essas conversas avançadas com esses outros investidores, que assim, por que, Gustavo, que não pode informar, né? Se as pessoas sabem, se tem algumas conversas ali, porque tem contrato de confidencialidade, então não pode, o Jair Rocha sair falando quem que é, mesmo que concretize essa venda, acaba que não é legal se essa história não ir para frente, e também divulgando valores e tudo mais, que eu vou trazer aqui nesse vídeo algumas especulações que não é confirmada. Se fosse divulgado tudo, vazado, por exemplo, não seria bom para as tratativas, ainda mais numa reta final, né, de contrato, como no caso seria. Bom, aqui história essa de que poderia ser só 400 milhões de reais nessa SAF do Santa Cruz. Que é aquela coisa, se fosse 400 milhões de reais em 5 anos, 6 anos, ok, né, um valor interessante. Mas não, a expectativa de que seja uma SAF comprada e vendida por um valor de por um período de 30 anos, tá? Então seria um período bem grande. Então quando foi especulado um valor de 1 bilhão de reais, eu até achei ok, um valor ok, né? 1 bilhão, se fosse 1 bilhão e 200, ok. Porque se você pega esse valor e divide por 30 anos, daria ali 33 milhões de reais de aporte. É óbvio, né? Tem cláusulas, tem correção monetária, um valor para a Série D em investimento, né? Um valor quando estivesse na Série A seria muito maior, estando na primeira divisão, até por conta do próprio faturamento do clube que aumenta. Então, se fosse um valor desse aí para 30 anos, eu já não acho que seria, nossa, sensacional, como todo mundo tinha falado, né? Não, a melhor SAF do Brasil, a melhor SAF do Nordeste. Se for por esses valores aqui, e 30 anos é difícil, viu, que seja a melhor mesmo do Brasil, né? É óbvio, pode ter sim algumas mudanças, e esse valor de 400 milhões não está confirmado, mas no caso até o Roberto Nascimento trouxe essas especulações, que, 400 milhões de reais, se você for pegar, é óbvio, né? Se fosse para mim, eu tava extremamente feliz em 30 anos. Mas para um clube, cara, não é muito dinheiro, não. É 13 milhões de reais em média de investimento. Obviamente, seria corrigido pela inflação nesse período e tudo mais. Mas seria 1 milhão de reais por mês. Não dá para fazer muita coisa com isso, não, sinceramente. Mas eu acho que esse valor vai ser bem maior, tá? Acho que só 400 milhões não faz muito sentido. Até o rival aí, o Náutico, tem sido especulado, né? Um valor superior a 1 bilhão, obviamente estando na Série C, mas não acho que, 400 milhões de reais, se o Santa Cruz quiser ligar hoje pro pessoal aí que cuidou da SAF do Cruzeiro, do Figueirense, do Bahia aí, ó, sei lá, do BTG Pactual, do XP, com certeza acho investidores dispostos a fazer um investimento bem maior, viu? Tenho toda certeza. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre esses valores, que agora eu quero falar sobre uma entrevista, né, do presidente do Conselho, Marino Abreu, que trouxe algumas informações bem interessantes que eu quero complementar aqui para vocês. Bom, onde assim,